Gravando. Bom, eu me chamo Edson. Eu sou Álvaro. E meu nome é Mauro. Bom, eu vou começar explicando como processamos os dados, né, no formato do modelo de banco de dados SQL. Utilizamos a linguagem Python como ferramenta para lidar com todo o processo necessário de formatação dos dados. A biblioteca Pandas, né, nos permite importar, manipular e transformar conjunto de dados. Com ela podemos carregar dados de diferentes fontes, como arquivos Excel, CSV, ou até mesmo consultas em banco de dados existentes. Podemos realizar operações de limpeza, filtragem, transformação e agregação nos dados, preparando-os para a formatação adequada antes de inseri-los no banco de dados SQL. Bom, a biblioteca Pandas é importante, né, importamos utilizando o comando import pandas -pd. Essa biblioteca é amplamente utilizada para a manipulação e análise de dados. A função read CSV é chamada para ler um arquivo CSV. O caminho do arquivo é especificado, né, como está aí no exemplo. E é importante notar que o caminho do arquivo pode variar dependendo do ambiente de execução em que o código está sendo executado, né? O parâmetro encode é definido como Unicode, escape. Isso indica ao Pandas que o arquivo CSV pode conter caracteres especiais ou não ASCII, né? E que o Pandas deve utilizar o esquema de codificação Unicode escape para interpretar corretamente esses caracteres. Os dados do arquivo CSV são lidos e armazenados em um data frame, chamado DF. O data frame é uma estrutura de dados bidimensional de Pandas, do Pandas, semelhante a uma tabela, onde cada coluna representa uma variável e cada linha representa um registro de dados. Bom, eu fiz aqui, né, carreguei os dados, aí chamei o def.read para mostrar os primeiras cinco linhas do data frame, e também eu chamei um def.ti para mostrar os últimos 5 elementos da lista, para ver se a consistência dos dados estão da mesma forma. E chamei também aqui um def.shape, onde eu vou saber a forma do data frame, como ele está, onde ele vai passar o tanto de linhas e o número de colunas. Chamei também um def.info, onde aqui ele vai trazer todas as informações dos tipos das colunas, o tipo se é inteiro, se é objeto, e dá para perceber aqui que nós temos uma coluna de inteiro e o resto de objeto, que é strings, ou caracteres especiais, né? Aí, de princípio, não deu para perceber que tinha dados faltantes. Aí foi um grande problema que eu percebi que tinha que corrigir. Aí eu chamei aqui os nomes das colunas, depois verifiquei uma por uma se tinha dados faltantes, mesmo assim retornou tudo com uma falso. Ou seja, pode ser que tenha uma string que estava com formato de um vazia e estava passando ainda os dados por Pandas como se fosse uma string escrita com algum caractere. Aí foi aí que eu criei a função chamada formatação, para ela formatar esses dados e passar para a forma como nós queríamos que os dados estivessem, né? Ou seja, eu vou explicar aqui como funciona essa função. A função começa verificando se o tipo de dados é um tipo inteiro. Se for, converte o valor para um string e retorna utilizando a fstring para a formatação. Caso contrário, a função verifica se o tipo de dados é um string str, e se for, ela executa algumas verificações adicionais. Primeiro, ela verifica se o comprimento da string dados é igual a 1. Se for, retorna string null. Isso indica que o espaço está sem informação. Se o comprimento da string dados for maior que 1, a função tenta converter a string em um número inteiro usando o int dados. E se a conversão for bem sucedida, retorna um número inteiro formatado como uma string usando a fstring. Caso a conversão para inteiros gere um erro velo isso significa que a string dados não pode ser convertida em um número inteiro. Nesse caso, a função verifica se a string contém um caractere de aspas simples. Se contiver, substitui todas as ocorrências de aspas simples por aspas duplas, usando o método replace. O resultado é atribuído à variável dados formatados. E, finalmente, se a string dados contiver o caractere de aspas simples, ou depois de substituir as aspas simples por aspas duplas, a função retorna a string dados em volta em aspas simples usando a fstring. Aí temos aqui o resto do código para poder processar, né? Ou seja, primeiro, a variável conta-linhas é inicializada com valor 0. Essa variável será usada para conter o número de linhas processadas.
a variável dados é iniciada como uma lista vazia. Essa lista será usada para armazenar os dados formatados que serão escritos no arquivo de texto posteriormente. Em um loop for, o código itera sobre as linhas do dataframe DF, usando o método iterose. Cada linha é representada por uma tupla, onde tem um index, que é o índice, e D, que é onde vai vir a informação. Onde index é o índice da linha e D é uma série que contém os valores das colunas para aquela linha. Para cada linha, o código chama a função formatação para formatar os valores das colunas relevantes. Os nomes das colunas são usados para acessar os valores específicos usando o DF, nome da coluna. Esses valores formatados são armazenados em variáveis correspondentes, como tipo protocolo, data de protocolo, tipo do CTPS, etc. Ou seja, os valores formatados então são concatenados em um string usando o ifstring e adicionados à lista dados, como o formato seja, valor 1, valor 2, valor n e assim por diante. Essa string representa uma trupla de valores formatados que serão escritos no arquivo de texto. E temos aqui a variável conte-linhas, que é incrementada em 1 para contar o número de linhas processadas. Após o loop, é executada uma mensagem na tela informando o total de linhas processadas. Em seguida, é aberto o arquivo dados.txt em modo de escrita W. Outro loop for itera sobre as linhas da lista dados. Para cada linha, a string é escrita no arquivo de texto usando o método write. Um caractere de nova linha, que é o new line, é adicionado no final de cada linha para separar as tuplas. E após escrever todas as linhas, o arquivo é fechado. E por fim, é exibida uma mensagem informando que os dados foram salvos no arquivo dados.txt. É isso, e assim eu passo a apresentação para o próximo colega. No caso eu vou agora, né? Tipo, minha parte foi mais questão de testar os dados gerados, né? Porque, primeiramente, os dados que a gente escolheu foi os dados, tipo, listagem de dados de emissão de carteira de trabalho e previdência social. Os dados gerados foi, tipo, muito grande. Ele teve um pouquinho de trabalho para trabalhar com eles, depois eu pedi para o Ellison separar os dados em arquivos menores, porque o script que ele usou de Python, que era um arquivo muito grande, entendeu? O computador não gostou de abrir. Aí, tipo, por virtude de a gente hospedar isso aí num banco de dados primeiramente a gente escolheu o banco de dados PostgreSQL. Eu fui testar na minha máquina primeiramente, banco de dados local, para ver se os dados estavam tudo ok. A gente teve um problema inicial com a questão das próximas como ele comentou no código dele, porque quebrou a formatação, mas a gente resolveu isso rápido e botou nas duplas. E tipo, a gente armazenou e depois fez as consultas lá tranquilinho, entendeu? E a gente depois decidiu lá hospedar o banco de dados no AWS. E eu passo a vez esperando aí que Nando foi o responsável por hospedar o banco na AWS e depois eu ainda fiz teste e ele estava consultando certinho. Então, após o tratamento dos dados, né, feito por o Ellison e por Álvaro, eu usei o serviço Cloud da AWS, usei o serviço RDS, que é o serviço de banco de dados, criei um banco de dados usando a conta gratuita, usando as contas acadêmicas. Aí, após a criação do banco, eu fiz a conexão com o PGAdmin. A gente escolheu o banco PostgreSQL, eu criei um banco PostgreSQL, não RDS, no Cloud, e fiz a conexão com o PGAdmin localmente na minha máquina. Aí peguei os scripts gerados por o Ellison e Álvaro, fiz o DDL, né, a criação da estrutura da tabela, e após a criação da tabela, eu fiz o insert dos dados, que foi o arquivo dados.txt. Como ficou muito grande, ele dividiu em 10 partes, aí eu fiz 10 inserts com os 10 arquivos. Aí após isso eu fiz as consultas para ver se estava funcionando de acordo com o que a gente queria. As consultas estavam batendo certo, a quantidade de linhas estava de
de acordo com a quantidade do arquivo original. E após isso a gente elaborou a documentação e vai fornecer as credenciais para que o professor possa comprovar. Então, minha parte é isso que eu falo. Eu creio que é isso mesmo, então vamos encerrar por aqui. Beleza.